Em 1950, Alan Turing fez uma pergunta que mudaria para sempre a nossa relação com a tecnologia. Podem máquinas pensar? 74 anos depois, você conversa naturalmente com o ChatGPT, Claude e outros assistentes que parecem entender perfeitamente o que você está dizendo. Mas será que realmente essas máquinas nos entendem? Por trás dessa aparente mágica, existe uma jornada fascinante de descobertas científicas, desde o primeiro computador até as redes neurais que transformaram palavras em matemática e criaram a ilusão perfeita de inteligência. Fala galera, aqui fala o Paulo Ribeiro e hoje vamos desvendar um dos mistérios mais fascinantes da tecnologia moderna. Como exatamente o ChatGPT consegue conversar conosco de forma tão natural que às vezes esquecemos que estamos falando com uma máquina. Essa é uma história que conecta a genialidade de Alan Turing com as descobertas mais recentes em inteligência artificial, revelando como transformamos a linguagem humana em matemática pura. Assim como os cientistas decifraram os segredos por trás dessa comunicação entre humanos e máquinas, você não vai querer perder nenhuma descoberta tecnológica que exploramos aqui no canal. Então, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like maneiro para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade relacionada à tecnologia. Agora vamos embarcar nessa jornada desde a pergunta original de Turing até o momento em que você digita sua pergunta no ChatGPT e ele responde para você de uma forma tão genuína que parece ser inteligente. A história começa em 1950, quando Alan Turing, o genial matemático britânico que ajudou a quebrar o código do Enigma lá na Segunda Guerra Mundial, estava pensando sobre como seria o futuro da computação. Em seu famoso artigo Computer, Machinery and Intelligence, ele fez uma pergunta aparentemente simples, mas profundamente complexa. Podem máquinas pensar? Turing percebeu que essa pergunta era praticamente impossível de responder diretamente. Como definir pensar? Como medir inteligência em uma máquina? Então ele reformulou o problema de forma muito brilhante, criando o que conhecemos hoje como teste de Turing. A ideia era se uma máquina conseguisse conversar com um humano de forma indistinguível de outro humano, poderíamos considerá-la inteligente. Durante décadas, essa pergunta permaneceu mais no exercício filosófico do que na realidade. Os computadores eram máquinas de calcular enormes, capazes de processar números com velocidades impressionantes, mas completamente incapazes de compreender ou gerar linguagem natural. A revolução começou quando os cientistas perceberam que para uma máquina entender linguagem, primeiro precisávamos transformar as palavras em números. Pode parecer estranho, mas pense assim, computadores só entendem matemática. Para eles, processarem qualquer outra coisa como imagem, som, texto, tudo precisa virar número. A primeira tentativa de fazer isso com linguagem foi através de um modelo simples chamado N-gramas. A ideia era analisar textos existentes e calcular a probabilidade de uma palavra aparecer depois da outra. Por exemplo, depois da palavra bom, qual seria as chances de aparecer a palavra dia? Esses modelos conseguiam prever a próxima palavra com algum sucesso, mas eram limitados demais para uma conversa natural. O grande avanço veio realmente da criação dos espaços semânticos. Cientistas descobriram como transformar cada palavra em um vetor, basicamente uma lista de números que captura o significado de cada palavra. É como se cada palavra ganhasse coordenadas em um espaço matemático multidimensional, onde palavras com significados similares ficam próximas umas das outras. Para entender isso melhor, imagine que você tem um mapa onde cada palavra é um ponto. Palavras como gato e felino ficariam bem mais próximas, enquanto gato e matemáticas estariam mais distantes umas das outras. Porém, é um pouco mais complexo do que isso, pois um espaço semântico pode ter centenas ou milhares de dimensões, capturando nuances sutis de significado que o nosso cérebro processa de forma muito automática. A criação desses espaços semânticos foi revolucionária porque finalmente permitiu que computadores entendesse relações entre as palavras. O modelo poderia perceber que rei está para homem, assim como rainha estaria para mulher, ou Paris para a França, como Londres para a Inglaterra. Com palavras transformadas em vetores matemáticos, o próximo passo foi usar redes neurais para processar essas informações. Redes neurais são inspiradas no funcionamento do cérebro humano, camadas de neurônios artificiais que recebem informações, processam e passam adiante. Cada neurônio artificial pega vários números de entrada,
multiplica cada um por seu peso específico, soma tudo e se o resultado passar de um determinado limite, ele dispara, enviando o resultado para a próxima camada. Quando você alimenta uma rede neural com vetores de palavras, ela processa as informações através de suas camadas e no final produz uma previsão sobre qual palavra deveria vir a seguir. É como se a rede estivesse constantemente completando frases, sempre tentando adivinhar a próxima palavra mais provável. Mas havia um problema fundamental nisso tudo. Em uma frase como "o banco amarelo da esquina", a palavra banco, por exemplo, pode significar um assento ou uma instituição financeira. O significado só fica mais claro quando o resto da frase aparece. Só que as redes neurais tradicionais tinham dificuldade para lidar com esse tipo de contexto, especialmente em textos longos onde as palavras distantes influenciam o significado das palavras anteriores. E é aqui que está o ponto crucial da história. Em 2017, os pesquisadores do Google publicaram um artigo que mudaria absolutamente tudo. E o título era "Attention is all you need", uma referência bem-humorada à música dos Beatles, "All You Need Is Love". Esse artigo introduziu a arquitetura Transformer, que resolveu o problema do contexto de forma muito elegante. No Transformer, cada palavra pode prestar atenção em todas as outras palavras da frase simultaneamente. É como se cada palavra pudesse perguntar umas para as outras: "Vocês me ajudam a entender meu significado nesse contexto?". O mecanismo de atenção funciona medindo a similaridade entre palavras e decidindo o quanto cada uma deve influenciar o significado da outra. No contexto do banco amarelo, por exemplo, a palavra banco prestaria mais atenção em amarelo e esquina do que em outras palavras da frase. Isso ajuda o sistema a entender que se trata de um assento e não de uma instituição financeira. Mas como exatamente o sistema decide quem prestar atenção em quem? Através de um processo chamado Carry, Key e Value, perguntas, chaves e valores. É como se cada palavra fizesse uma pergunta específica, outras palavras oferecessem chaves de resposta e o sistema medisse qual chave melhor responde cada pergunta. O ChatGPT usa exatamente essa arquitetura Transformer. Quando você faz uma pergunta, o sistema primeiro converte cada palavra em sua representação vetorial. Depois, essas informações passam por múltiplas camadas de atenção e redes neurais. Cada camada refina um pouco mais o entendimento do contexto, até que no final o sistema produz uma previsão sobre a qual cada palavra deveria vir uma seguida da outra. E aqui temos algo muito interessante, pois o ChatGPT fundamentalmente funciona prevendo a próxima palavra, assim como aqueles modelos simples de décadas atrás. A diferença é que ele faz isso com trilhões de parâmetros, processando contextos imensos e capturando padrões extraordinariamente sutis na linguagem humana. Quando o ChatGPT gera uma resposta, ele não está pensando sobre o que ele vai dizer no sentido humano. Ele está executando cálculos matemáticos extremamente sofisticados para determinar qual sequência de palavras tem maior probabilidade de ser uma continuação apropriada da conversa. Mas isso levanta uma questão profunda. Se o ChatGPT só está prevendo palavras com base em padrões estatísticos, ele realmente entende o que ele está dizendo? Ou está apenas executando uma imitação convincente de compreensão humana? E essa pergunta nos leva de volta a Alan Turing. Durante o treinamento com trilhões de palavras, o ChatGPT pode ter desenvolvido algo parecido com um pensamento humano. É possível que, para prever palavras com precisão, ele tenha sido forçado a desenvolver modelos internos de como o nosso mundo funciona. Talvez seja como uma pessoa que aprende física não para entender o universo todo, mas para resolver provas. E no processo acaba desenvolvendo intuição real sobre como as coisas funcionam. Esse fenômeno é chamado de emergência, quando comportamentos complexos surgem de regras simples repetidas em grande escala. Isso é a representação de bilhões de neurônios simples no cérebro humano, cada um seguindo regras básicas, de alguma forma produzem consciência e inteligência. A verdade é que ainda não sabemos exatamente o que acontece nas camadas mais internas do ChatGPT. Entender o funcionamento interno desses modelos é uma área ativa da pesquisa chamada interpretabilidade. É como tentar descobrir como o cérebro pensa observando apenas as suas entradas e saídas. O que sabemos é que o resultado é completamente impressionante. O ChatGPT pode manter conversas coerentes, explicar contextos complexos,
escrever códigos, criar histórias e até mesmo demonstrar o que parece ser uma criatividade e humor. Ele passou em exames profissionais, ajuda estudantes com tarefas de casa e auxilia programadores a resolver problemas. Seria uma situação onde, independente de como funciona internamente, o sistema consegue se comunicar de forma que frequentemente esquecemos que estamos interagindo com uma máquina. Aí eu te pergunto, ele passou no teste de Turing? O ChatGPT representa um marco na jornada que começou lá com Alan Turing, mas que certamente não é o destino final. Modelos futuros serão ainda mais sofisticados, capazes de raciocínios mais complexos, memória de longo prazo e talvez até formas conscientes que ainda não compreendemos. A jornada de Turing ao ChatGPT nos ensina algo fundamental sobre inovação. Às vezes, as maiores descobertas vêm de reformular as perguntas certas. Turing perguntou como saber se máquinas pensam. Gerações de cientistas perguntaram como fazer máquinas entenderem linguagem. E a resposta não veio de tentar replicar exatamente como humanos processam linguagem, mas de encontrar formas matemáticas elegantes de capturar padrões da comunicação humana. Hoje, quando você conversa com o ChatGPT ou qualquer outro modelo de linguagem avançado, você está participando de um experimento contínuo que Alan Turing imaginou lá nos anos 70. Cada conversa é uma pequena aplicação no teste de Turing, uma exploração das fronteiras entre a inteligência natural e artificial. E talvez o mais impressionante seja que essa tecnologia está apenas no começo. Os modelos atuais, por mais avançados que pareçam, provavelmente serão vistos como primitivos daqui a uma década. Estamos vivendo os primeiros dias de uma era onde a barreira entre a comunicação humana e artificial está se dissolvendo rapidamente. A pergunta de Turing, podem máquinas pensar? Pode nunca ter uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa, elas já aprenderam a conversar de forma que nos fazem questionar a nossa própria definição de inteligência. Assim como Alan Turing abriu as portas para a revolução na comunicação entre humanos e máquinas, continue acompanhando as descobertas que estão redefinindo a nossa relação com a tecnologia. Então não se esqueça de deixar aquele like maneiro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para mais conteúdos relevantes como esse. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.